o abalo de Deus nas nações e a esperança dos cristãos. Eu quero ler o texto de Hebreus 12, do 26 ao 29, NAA, tá bom? Nova Almeida atualizada. Hebreus 12, do 26 ao 29. E se der para ligar essa luz aqui? Melhorou, não precisa usar óculos. Glória a Deus. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Nós estamos vivendo abalos de Deus sobre as nações, não há dúvida. Há cerca de 2 anos. Oi? Desculpa. Não, mas já foi o texto. Já foi o texto, deu para ler o final aqui, né? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, há 2 anos e pouco, na época da pandemia. Não, filha, deixa com luz para mim ler aqui, por favor. Eu preciso ler aqui, pouquíssimos textos nós vamos jogar, daí na hora pode desligar a luz. Eu falei que Deus estava sacudindo, e foi algo que Deus falou muito profundamente também, porque eu tive muita revelação de Deus no período da pandemia. E o que são esses abalos? É um saculejo, é um sacudir da parte de Deus para despertamento das pessoas, para chamar a atenção das pessoas. Vocês lembram quando o Franz fez aquela peça e ele gritou: acorda, que teve gente que estava cochilando aqui no culto e deu um pulo ali? Foi um saculejo, foi um chamar a atenção. Então Deus, ele está fazendo isso com os acontecimentos do mundo. Passou-se a pandemia, muitas pessoas quiseram esquecer tudo o que aconteceu, sem se voltar para Deus como deveriam se voltar. E muitas pessoas hoje estão perplexas com o que está acontecendo no mundo. Se você ligar o televisor nos noticiários, você vai ficar perplexo com a quantidade de informações e noticiários que estão acontecendo. Então, pelo mundo, são os abalos de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma guerra lá em Israel, e temos uma outra guerra já há 2 anos, fora as guerras étnicas que acontecem pelo mundo todo, sem falar da violência que acontece principalmente nas grandes cidades, e nem precisa ser muito longe. Você vai aqui perto, tem nos índices aí cidades mais violentas, entre as mais violentas do Brasil. Isso então está deixando as pessoas perplexas, com medo, sem esperança, muitos. Então nós temos que ter uma convicção: Deus, ele está fazendo algo para nos chamar a atenção. O que é que Deus está fazendo para nos chamar a atenção? Ele está a cada dia tipo que tocando trombeta, fazendo ressoar a trombeta, até que chega o momento do ressoar da última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitam, e a igreja será arrebatada no ressoar da última trombeta desta era. Mas todos esses que têm esse barulho, esse ressoar, essa coisa toda, é porque Deus,
está fazendo algo para despertar a nossa atenção. Jesus está alertando sobre este tempo. Veja o que ele disse. Agora pode desligar aqui. Abre em Lucas, coloca Lucas 21, versos 25 e 26. Jesus já nos alertou, é um alerta que ele deixou. Lucas 21, versos 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Olha só, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. No texto que nós lemos inicialmente aqui, fala que ainda uma vez o Senhor vai abalar para remover algo. Então Deus está fazendo algo para remover, na verdade, o pecado. E Ele quer um povo santo, Ele quer que nós nos voltemos para Ele. Esse é o grande objetivo. Quando Noé construiu a arca, não é porque Deus disse, eu quero, porque eu quero destruir a humanidade. Era a pregação dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o juízo está chegando. O juízo está chegando sobre a face da terra, que principalmente vai ocorrer quando a igreja for arrebatada, e restarão os 7 anos de grande tribulação, que nós não sabemos o dia, nem a hora, se é hoje, se é amanhã, se é daqui 1 ano, 5 anos, não sabemos, mas os sinais estão aí, os alertas estão acontecendo. Quando há um abalo de Deus, significa que Ele está removendo as coisas antigas para estabelecer as novas. Por que Deus precisa remover as antigas? Porque as antigas, elas se caducam, as antigas estão perecendo por causa do pecado, e Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Até nas mais simples provações que nós passamos, Deus remove coisas para estabelecer novas. Por isso que Ele deu o exemplo que Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele diz que a videira que produz frutos, Ele corta, poda, para que venha produzir mais. Então aquele galho velho da videira não servia mais para nada, daria fruto doente, Ele poda para que venha o novo. Então os abalos de Deus sobre as nações que estão acontecendo hoje, é para que as pessoas se voltem para Ele, para estabelecer novas coisas, novas criaturas, geradas pelo Espírito Santo. Tudo o que está escrito vai acontecer, não há dúvida sobre isso. Se Jesus disse que as pessoas vão ficar perplexas, algumas desmaiarão de pavor pelas coisas que vão acontecer, é porque isso vai acontecer, e eu já estou vendo, conversando com pessoas na rua, aproveitando para evangelizar. Obviamente as pessoas já estão começando a ficar assustadas. Que guerra é essa? É a terceira guerra mundial? Tudo tem sinais que indicam, nem estou dizendo tudo indica, mas há sinais de que pode acontecer. Rumores de guerra estão aí. As pessoas estão começando a ficar perplexas. Tudo que Jesus falou vai acontecer. Os sinais que nós temos falado sobre que antecede o arrebatamento da igreja, eu preguei domingo pela manhã aqui a mensagem que eu levei e eu tenho falado todos os dias sobre os últimos dias, né? Uma mensagem mais curta, mas todos os sinais eles estão acontecendo simultaneamente e com uma dimensão bem maior. São as palavras que o Senhor disse das mulheres que está para dar à luz. Então as contrações vão aumentando, as dores vão aumentando, a intensidade aumenta e o tempo diminui. Tudo está acontecendo. Dos 7 sinais básicos que Jesus deixou, todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Guerras, rumores de guerra, sinais da natureza, a quantidade de desastres, né, climático que está acontecendo. Israel como relógio de Deus, hoje
voltando a ter um antissemitismo entre as nações, já estamos vendo isso, a questão da ciência se multiplicar rapidamente, e são 7 o total, não vou citar agora, mas todos eles estão acontecendo simultaneamente. Para nós como igreja, é um alerta para nós andarmos em santidade, e para as pessoas que não conhecem a Cristo, é um alerta porque elas precisam se voltar para Deus. Então, o que fazer diante da expectativa desses dias que Deus está abalando a nação? Em primeiro lugar, reter a graça. Aqui no texto de Hebreus 12, 28 que nós lemos, disse: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Nós temos falado muito sobre isso aí nos últimos tempos, porque tem pessoas que têm tirado 100%, criado heresias em cima da doutrina da graça. Já que a salvação é graça, já que é graça, então vamos andar de qualquer jeito, porque é só pedir perdão depois, que não tem problema nenhum. E não é isso que a graça nos ensina. Aqui ele diz: retenhamos a graça de Deus, para servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. E no versículo seguinte diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Tito vai dizer que a graça, ela nos leva a renunciar às paixões da carne. Então é tempo de nós andarmos mais e mais em santidade, cada dia mais em santidade, como diz em Apocalipse: todas as coisas vão acontecer, estão acontecendo cada vez mais rápido. E eu gosto desse texto de Apocalipse 22, 10 ao 12, porque ele diz: olha, tudo vai se cumprir. O apóstolo João fala, na verdade nem o apóstolo João, é o anjo que mandou trazer a revelação para ele, diz: ó, tudo vai se cumprir em breve. Aí ele diz assim, ó, do 10 ao 12: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Muito obrigado, Consta. Porque o nosso Deus, continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então, como igreja do Senhor, como servos e servas do Senhor, eu e você devemos reter essa graça, buscar a santidade a cada dia mais, todo dia que eu oro, que nós oramos entregando o nosso jejum, nós fazemos essa oração: Senhor, é pela minha santidade, é pela nossa santidade, tira de dentro de nós, mostra o que é impureza, o que possa ter de raiz de iniquidade, para tirar. Por quê? Porque eu quero andar em santidade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, diz que se alguém se purificar das paixões da carne, será um vaso útil para o Senhor. Então eu quero ser um vaso útil. Diga assim: eu sou um vaso útil. Por isso eu santifico a minha vida, eu renuncio às paixões carnais, e eu ando em santidade, porque eu quero ser esse vaso de honra, útil para o meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa a fazer, já que tudo vai acontecer, as nações são abaladas, é reter a graça, andar em santidade. Segundo lugar que precisamos saber, a única esperança é se voltar para Deus, especialmente para quem ainda não entregou a sua vida a Cristo. Tudo vai acontecer. Essa é uma mensagem de esperança. Quando eu falo que tudo vai acontecer, significa que eu não estou passando a mão
em cima da cabeça de alguém, mas eu também estou levando uma palavra de esperança. Eu não posso chegar e dizer assim, alguém é assustado do meu lado e dizer assim, eu estou assustado, eu não sei o que fazer. Meu amigo, Deus está fazendo isso para que você se volte para Ele, que as pessoas se voltem, não é passar a mão na cabeça e dizer, preocupa não, vai dar tudo certo no final. Não vai dar tudo certo no final para quem não teme a Deus, vai dar tudo errado. Por isso eu e você temos que levar essa palavra de esperança, porque a esperança é se voltar para Deus. A Bíblia nos diz em Tito 2, do 11 ao 13, veja só, aqui cito o texto que eu falei agora há pouco, sobre renegar, né? Porque a graça de Deus, Tito 2, do 11 ao 13, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando, olha só, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, essa esperança é bendita, a nossa esperança está em Cristo, a esperança é Ele, porque esse mundo ele precisa se acabar, meus irmãos. A Bíblia vai nos dizer ainda lá em Pedro, isso vai acontecer depois do milênio, que esse mundo que existe, o planeta, a terra, céu, tudo, será desfeito pelo fogo. Então por quê? Porque tudo foi contaminado pelo pecado. Então a nossa esperança é que é Jesus Cristo, é uma esperança bendita da manifestação dele. Que dia glorioso, o dia que ele nos levar para a glória eterna, onde não haverá mais sofrimento. Mas aqui ainda a nossa esperança é Ele, porque nós não precisamos andar atemorizados, aleluia. Quando nos enchemos de amor, do amor de Deus, o medo é lançado fora. Veja o que diz em 1 João 4, 17 e 18. 1 João 4, 17 ao 18. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Olha só o que ele está falando, no dia do juízo mantenhamos a confiança. A palavra de Deus diz que quem já se reconciliou com o Senhor, ele não entra mais em juízo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Então no dia do juízo o que acontece? Mantenhamos a confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Espera aí, está dizendo que assim como Jesus é, quem é como Jesus é nesse mundo? O que o texto diz? Leia lá, desliga aí, Vanessa, para ver melhor, por favor. Pois assim como Ele é, também somos nós neste mundo. Então eu e você somos como Jesus. Não tenha medo de falar, não tenha medo, eu e você somos como Jesus. Nós somos como Jesus. Vamos seguir a leitura. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então nós, quando nos enchemos do amor de Deus, nós somos semelhantes a Ele, e aí nós não ficamos com o coração atemorizado. Essa palavra que Jesus deu aqui em Lucas 21, que as pessoas ficarão perplexas, desmaiarão de pavor, não é para os cristãos. Nós temos uma esperança bendita, Ele nos protege, Ele nos guarda, e o amor dEle dentro de nós é que vai fazer toda a diferença. Não significa que nós não tenhamos nada de medo, porque o medo chega, ele é
de alguma forma ter um instinto de segurança para o ser humano, mas nós não somos dominados pelo medo. Nós levamos a nossa confiança, a nossa mente, nossos pensamentos, dizendo: olha, tudo está acontecendo, está escrito como Jesus falou, e glória a Ele, porque Ele já me alcançou, aleluia. Nós também não precisamos ficar atemorizados com as más notícias, como eu falei. Se nós ligarmos um televisor ou até acessarmos sites de noticiário, as notícias são apavorantes. Mas o que diz no Salmo 112, verso 7? Vamos ler todos juntos? Diga assim, vamos colocar na primeira pessoa: eu não me atemorizo de más notícias, o meu coração é firme, confiante no Senhor. De novo, eu não me atemorizo de más notícias, o meu coração é firme, confiante no Senhor. Nós não vamos ficar sem dormir diante das notícias ruins. Veja o que diz no Salmo 3, deixa eu ver se é o 3 ou é o 4, que tem os dois. Salmo 3, versos 5 e 6. Nós não vamos ficar sem dormir diante das notícias ruins. Salmo 3, do 5 ao 6. Eu me deito, vamos lá. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Gente, isso aqui é uma das coisas mais espetaculares que a gente pode ouvir, porque isso aqui é um testemunho de Davi. Você imagina aqui a cena comigo, tenta imaginar comigo a cena. Ele disse que ele deita, ele pega no sono e ele acorda porque está seguro, ainda que tenham milhares ao seu redor. Ele estava cercado de inimigos na guerra. E como é que o sujeito cercado de inimigos, ele diz: vou deitar, vou dormir, que não vai adiantar nada eu ficar preocupado, eu sei que eu vou acordar porque o Senhor é que me faz repousar seguro. Então, meus irmãos, eu e você não vamos ficar sem dormir preocupados, eu e você não vamos andar atemorizados, porque nós somos regenerados para uma esperança viva. Essa esperança, ela nos dá luz, ela é, como diz, é uma viva esperança, não é a última que morre, não. A nossa esperança não morre, a nossa esperança está no Senhor. Não importa que venham dias ruins, Deus está nos preparando. Venha o que vier, nós vamos permanecer confiantes. Nós vamos permanecer confiantes em nosso Deus. Se você que está me ouvindo ainda não se entregou por completo, hoje é o dia. Deus quer colocar uma marca de proteção em você. Eu quero que abra um outro texto aí de Apocalipse, capítulo 7, versos 2 e 3. Isso vai acontecer no período da grande tribulação. Esse é o texto que nós vamos ler aqui. E vai acontecer muita coisa ruim aqui. Tem a mensagem minha, se você quiser relembrar, se quiser, que é: o mal vai dominar o planeta. Está na descrição do vídeo de hoje, se eu não me engano. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Amados,
se até no período da grande tribulação, que haverá oportunidade de salvação para as pessoas se voltarem para Deus, viram que elas ficaram para trás, a igreja subiu, Deus vai colocar uma marca para diferenciar quem é dele, quem não é, que não vai sofrer todas as coisas que virão durante o período da grande tribulação. Imagina aqui, olha o que a palavra de Deus nos diz em Efésios, que é para hoje, para mim e para você, capítulo 1, versos 13 e 14, Efésios 1, capítulo 1, versos 13 e 14, nele também vocês estão, depois que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Sabe qual que é a marca que eu e você temos? O Espírito Santo dentro de nós. Isso aqui é uma marca espiritual, é uma marca que o mundo espiritual reconhece. Foi por isso que Jesus disse que quando um espírito maligno sai de alguém, ele anda em lugares áridos, quando ele volta, se encontrar a casa vazia, ele traz outros 7 e habita. Mas se ele encontrar a casa habitada pelo Espírito Santo, nananina não, ali não tem mais lugar para ele não. Eu e você pertencemos ao Senhor, eu e você temos uma marca. Quando os anjos nos veem, eles sabem que eles têm uma ordem de nos guardarem. Quando os espíritos malignos nos veem, eles sabem que não pode nos tocar, porque eu e você somos marcados por Deus. E se você que está me ouvindo ainda não se reconciliou com o Senhor, o Espírito Santo ele só habita num templo limpo. E o nosso corpo só fica limpo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida a Cristo. Aí se Ele nos perdoa de todo o pecado. Foi por isso que o texto que nós lemos diz: é nele que vocês estão, depois de ouvir o evangelho da salvação, tendo crido nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança. A esperança para aqueles que se voltam para Deus, até mesmo depois da morte, porque se ele se voltou antes, há esperança após a morte. Veja o que diz o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, que vocês estão ouvindo muito, que eu tenho pregado. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, que é os que morreram, né? Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Qual que é a diferença aqui? Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica, e ele está dizendo: olha, a morte vem, mas eu não quero que vocês, muitos de vocês já morreram, havia perseguição, e ele diz assim: eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque quem morre em Cristo, ele está na glória, está na eternidade. Então, quando alguém morre, ainda morrendo por perplexidade das nações, por guerra, por qualquer coisa, por doença, seja o que for, a nossa esperança é uma esperança viva, que nós ressuscitaremos com o Senhor. E aí ele segue: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, os que morreram em Cristo. Então a esperança é Jesus, e Deus dá uma palavra tão viva de esperança para mim e para você, para dizer: olha, os abalos vêm sobre as nações, mas não é para o meu povo. Se você fica abalado com o que está acontecendo no mundo, faça uma autoanálise da sua fé, da sua vida com Deus. Hoje me perguntaram, que eu falei um pouquinho sobre esse abalo das nações, o que o senhor faz para enfrentar esses abalos? Eu falo assim: eu sei como eu começo e como eu termino o meu dia. Eu começo o meu dia com Deus,
buscando a presença de Deus. Isso não é aquela oraçãozinha básica, Senhor abençoa o meu dia. Significa um tempo para conversar com Deus, ler a palavra dele todos os dias. Precisamos nos alimentar, nos encher dele. E eu encerro o meu dia também em oração, como eu falei agora há pouco. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, a presença de Deus, ela é real em nossas vidas. Aí nós não tememos más notícias. Aí nós temos uma palavra de esperança para aqueles que não têm esperança. E eu e você, como igreja do Senhor, nós temos uma palavra de esperança. Não é alguém chegar e dizer: estou assustado, menina, nem fala que eu também estou horrorizado. Não é desse jeito não. Há esperança. Jesus é a esperança, Ele é a nossa segurança. A nossa fé é a fé que nós temos em Cristo, é uma âncora para a nossa alma. Então, meus irmãos, se alimentem todo dia, busquem a presença de Deus, porque ainda que Deus esteja abalando as nações, nós temos uma esperança viva e temos promessas de Deus. Nós temos uma marca que é o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Pode encerrar agora, Francis, por favor. E nós vamos orar uns